O amor torna tudo possível. Um novo ano de paz. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes como faço todas as vezes dizendo Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico. Meu irmão, minha irmã, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Hoje temos um debate muito interessante. Você vai participando do debate, não é? Através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp. Comigo na técnica de som, o Rafa, trabalhando denodadamente. Nós estamos transmitindo pelas redes sociais da Rádio Musical, Musical FM, tanto no YouTube quanto no Facebook, e também no YouTube do César Cavalcante, pastor César Cavalcante no Facebook. No César Cavalcante está transmitindo em 2 canais, né? 2 canais, os 2 canais estão transmitindo. E também no meu YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Você ainda não é inscrito no canal da Musical FM? Se inscreva lá, Musical FM, apareceu aí na sua tela. Se você também não é inscrito no meu canal, vamos lá, me ajuda aí. Se inscreva, pastor Roberto Cruvinel, e acione aí as notificações, tá bom? O dial da rádio é o 105.7 FM São Paulo, Grande São Paulo. Estamos chegando desde a Avenida Paulista, 1439, no 14º andar. O tema de hoje é um tema recorrente. Ele é recorrente na rádio, mas também é um tema que traz, às vezes, até uma certa beligerância entre os debatedores. Espero que hoje não seja assim, não é? Mas é um tema recorrente, polarizante e empolgante. O salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? O salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Lá no nosso Instagram, no Instagram da rádio, tem uma enquete. Mostra aí, Rafa. Tem uma enquete, olha só a enquete lá. Lá no Instagram da rádio, tá lá, ó. O salvo pode perder a salvação. Veja bem, 77%, vou repetir, 77% está dizendo que pode sim. 23% está dizendo que não pode não. Então você vai lá e vota. Quero, antes de apresentar nossos convidados, agradecer a toda a nossa equipe, a Pri, a Carlinha, a Renatinha, nossa diretora, a Ione Borges, todo mundo que está aqui. Bom, hoje, para debater esse assunto, só para você saber, amanhã nós vamos fazer um debate aqui se pode ou não pode cair no espírito. Pode ou não pode cair no espírito? Mas hoje, o salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Vamos lá. Para debater conosco, meu amigo já de muito tempo, não é, de várias programações, pastor doutor Edmar Ribeiro. Ele é advogado, professor, teólogo e escritor,
pastor das Assembleias de Deus Ministério Ipiranga de São Paulo, graduado em Filosofia, formado em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Ele é bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é pós-graduado em Ciência da Religião e em Teologia, pós-graduado em Direito Imobiliário, Direito Civil, Direito Processual. Então, se vigia aí que você vai falar, toma cuidado. Pastor Edmar, meu amigo, paz do Senhor, bom dia. Meu querido pastor Roberto Cruvinel, bom dia, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para contribuir aí sobre esse tema tão importante aqui, também junto com meu colega aqui, né, pastor Henrique, que estaremos aí falando sobre o assunto. Legal, muito bom ter aqui. Primeiro, eu não conhecia, estou conhecendo agora, e com muita alegria, não é? Já demos algumas risadas ali, mas passou da porta para dentro, a risada acaba. Da porta para dentro, o negócio é sério. Vamos lá. Pastor Henrique Oliveira, ele é pastor, produtor musical, ele é natural de São Paulo, é maestro e um dos principais produtores musicais do cenário gospel. Pastor desde 2018. Hoje ele serve ao Senhor como pastor auxiliar, segundo pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Oliveiras. Ele segue uma linha teológica, segundo está aqui no papel, ele segue uma linha teológica mais voltada ao calvinismo, embora seja das Assembleias de Deus. É um estudante assíduo e tem como principal área de estudo a escatologia e a soteriologia. Pastor Henrique, paz do Senhor, bom dia, prazer. Pastor Cruvinel, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, pela quarta vez. Sou muito feliz por essa oportunidade que Deus nos dá. Mais uma vez estar nesse programa e conhecendo o Senhor, no qual a minha família tem uma grande admiração pelo Senhor. Fica aqui o abraço do meu irmão, né, que sempre acompanha o Senhor, mandou trazer a paz para o Senhor. Também é uma alegria conhecer o pastor Edmar Ribeiro, no qual já acompanhei alguns debates dele aqui, e creio que o Senhor vai trazer esclarecimentos hoje sobre esse tema, que é um dos temas que eu mais gosto de debater, e eu converso com vários pastores, e aí, como o Senhor apresentou, sigo uma linha que hoje é intitulada mais calvinista, mas não estou aqui para defender Calvino e nem para atacar Armínio. Eu estou aqui para citar exemplos bíblicos, citações bíblicas, e trazer esse assunto à luz da Bíblia. Maravilha. Bom, o tema de hoje é: o salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Você liga e participa mandando sua mensagem de WhatsApp no 11 98484 9988. 11 98484 9988. Vamos lá, pastor Edmar, o salvo, não estou falando o crente, estou falando salvo. O camarada é salvo, ele é salvo. Ele está lá com o nomezinho escrito no livro da vida. Pode perder a salvação? Considerações iniciais. Pastor Cruvinel, e mais uma vez aqui, pastor Henrique Oliveira, tá? É muito bom estar aqui com os irmãos nessa oportunidade para falar um pouco aí sobre a soteriologia, ainda que num viés aqui específico sobre a questão da possibilidade da perda da salvação. E um texto que por vezes ele é tomado fora do contexto, mas eu quero trazer ele aqui dentro do que nós vamos estar apresentando. Hebreus capítulo 6, ele vai destacar ali, por aquele texto, a partir dali nós vamos poder percorrer a Bíblia tratando do assunto desde o livro de Êxodo até o livro do Apocalipse. Nós vamos poder estar aí percorrendo alguns textos. E o texto que eu quero mencionar aqui, eu que já quero fazer a leitura aqui, com ele transcrito aqui, Hebreus 6, os versículos 4 ao 6. Certo, eu quero começar aqui com a leitura deste texto. Diz aqui o versículo de número 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaírem, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E aqui eu quero fazer algumas considerações, porque esse texto, por vezes, ele é tomado fora do contexto,
em uma situação de que, se a pessoa desviar, nunca mais ele pode se reconciliar. Mas não é esta aqui a ideia do escritor aos Hebreus. Veja que ele destaca aqui a condição de alguém que era salvo. Ele diz que alguém que foi iluminado, alguém que provou dos dons celestiais, tá? E esta pessoa, inclusive, ele foi participante do Espírito Santo. Então, quando nós tomamos todo esse contexto aqui, está claro que está tratando exatamente de pessoa que foi crente, tá? De pessoa que de fato foi crente. E agora ele preferiu deixar o Senhor. E aí eu quero que, só para finalizar, e alguém questiona, mas não tem mais como se reconciliar? É um outro assunto que depois, no andamento, eu vou esclarecer, que não trata desse aspecto específico. O tema específico hoje é se perder a salvação, nem é a reconciliação. Então o senhor está defendendo, segundo o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, que pode perder a salvação. Sim. Pastor Henrique. Bom, primeiramente eu quero... O que eu vou defender é que o salvo, como o pastor Cruvinel disse, não o crente, o salvo, aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu só disse o salvo, não disse o que eu penso. Não, não, ok, tranquilo. Só estou citando o que o senhor falou. O salvo e não o crente, né? Eu já conversei com alguns pastores sobre esse tema e toda vez Hebreus 6 e 4 vem à tona. Mas antes de a gente conversar sobre esse tema, eu quero enfatizar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus 12, 4, seguir a paz com todos e a santificação. Então, o que eu vou discorrer aqui é sobre santificação. Aquele que é santo, que se santifica todos os dias, que mortifica a carne todos os dias, aquele que gera frutos, seus frutos permanecem, aquele que prefere um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar, aquele que coloca toda a sua confiança no Senhor e não nele, aquele que, quando peca, se arrepende dos seus pecados, essa pessoa pode perder a salvação? O que eu defendo é que não. O salvo, ele é salvo porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Essa pessoa, para mim, é o salvo. O salvo é aquele que dá diferença, dá testemunho de vida, né? Como Paulo disse a Timóteo, seja você um testemunho. Dê testemunho, viva a palavra. Esse, para mim, é o salvo, é aquele que vive o que Jesus pregou. Se ele aplica a palavra de Deus na vida dele, a fé dele está firmada na rocha. E Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como o homem que construiu a sua casa na rocha. Veio tempestades, veio vendavais, maremotos e não destruiu a casa. Para mim, esse é o salvo. E esse não tem a sua casa destruída. Por isso ele não perde a salvação. Bem, só para esclarecer ao ouvinte, o tema é o seguinte: o salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Não está falando do crente, está falando especificamente do salvo. Isso porque seria incoerente falar o crente perdeu o que não tem, só se pode perder o que tem. Só se pode perder o que tem. Essa é a questão. Ou não perder. O pastor Henrique está defendendo que o salvo não perde a salvação. Pastor Edmar diz que perde. E aí, pastor, ouvindo o pastor Henrique, o que o senhor vai falar? É interessante observar aqui a linha que o pastor Henrique apresenta, que ela está associada exatamente com a perseverança. Né? A perseverança. Crer em Jesus é o primeiro passo, né, para a salvação. Crer, você ouvir, confessar, persistir, esse está de fato garantido a salvação. Mas muita gente na caminhada, isso desde os dias primitivos, chegaram a crer em Jesus. Nesse sentido, o próprio Senhor Jesus, quando ele trata ali da parábola do semeador, ele deixa bem claro ali que muita gente creu, muita gente recebeu com alegria, mas não foi perseverante. Então, a salvação, na verdade, ela será consumada quando da partida para a eternidade, porque, tomando todo o contexto, nós temos a promessa da salvação feita por Jesus. Ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna, ou seja, a promessa dele é inalterável, ela permanece firme. Agora, para tomar posse, aí é um outro aspecto, é aquilo que Paulo disse, que, falando sobre o atleta. Então, se ele não
de fato agir adequadamente, ele não vai ser coroado, não vai ser realmente recompensado por todo o esforço, porque não agiu como deveria dentro das regras estabelecidas. E aqui é o caso do salvo também. Deus estabeleceu a salvação por meio de Jesus Cristo, ela está extensiva a todos. Então, ou seja, alguns adquirem, caminham um pouco, depois abandonam. Porque quando ele abandona a fé, consequentemente, a salvação também. Não é possível, então, pastor Henrique, porque o senhor falou sobre santificação, falou sobre Hebreus, mas a santificação faz parte da soteriologia subjetiva, né? É a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Mas a pessoa não pode abandonar isso, cair da fé? Bom, vamos lá. Jesus, em João 5,24, ele diz assim: eu asseguro, eu afirmo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que eu acredito, e vou citar inúmeros exemplos aqui, inúmeros textos, pastor, é que a gente não é salvo, e Romanos 4 diz, né, que a gente não é salvo pelo que a gente fez, a gente não é salvo pelas nossas obras, porque senão isso seria um pagamento pelas nossas obras. E a gente não recebe pagamento, a salvação não é um pagamento pelas nossas obras. A salvação é um dom de Deus. Ele nos deu, independente daquilo que fazemos. Aí pastor, alguns... Desculpa, só um minutinho, só para a gente pontuar para o ouvinte. A questão não é se a salvação é por obras ou não, é se o salvo realmente pode perder. Sim. A salvação. Eu só preciso finalizar. Os dois senhores defendem salvação por graça, sim, não por obras, sim, né? Pode continuar? Por favor. Nós recebemos isso como dom de Deus. E o que eu creio e vejo no decorrer da Bíblia toda é que o Espírito Santo é aquele que nos capacita para a salvação. É Ele quem nos impulsiona. É Ele que nos ajuda a santificar. É Ele que nos ensina a orar, porque a gente não sabe orar. Ele fala assim, até quando a gente for perseguido no final dos tempos, Jesus diz assim, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o próprio Espírito vai ensinar, vai dar o que falar. Isso a gente vê lá no julgamento de Estevão, né? Quando ele começa a discorrer todo o evangelho, toda a Bíblia, aquilo lá não vem dele, aquilo lá vem do Espírito. É o Espírito quem vai nos ajudar, quem vai nos preparar para a salvação. É isso que eu acredito. Por isso que eu digo que o crente não perde salvação, porque nós temos... O salvo não perde a salvação, porque ele tem toda a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus morreu e na sua morte ele perdoou os meus pecados. A sua ressurreição eu recebi a justificação. Agora, se Jesus pagou pelos meus pecados, e é por todos, né? Ok? Todo mundo concorda que é por todos os pecados? Se todos os meus pecados estão perdoados e as minhas transgressões estão limpas, pelo que eu serei condenado? Pastor Edmar? Nesse contexto, quando nós olhamos aqui, a gente pode começar falando lá do Antigo Testamento, que há uma discussão também a respeito de Êxodo ali 32, que quando Deus diz ali para Moisés, naquela situação ali que Moisés intercede pelo povo, né? Então, ali, o Senhor, ali, os versículos 32, né, 33, nós vamos observar que ali naquele texto, há quem diga que ali está falando de um outro livro, mas se você observa bem, Deus está dizendo, o meu livro, eu riscarei o seu nome do meu livro, o próprio Deus que está dizendo isso para Moisés, tá? Então, veja bem, Moisés teve aquele encontro... pastor, se me permite aí, uma colocação que esse livro não tem a ver com o livro da vida, sim do livro das pessoas, dos mortos, né? Daqueles que estavam naquela nação, né? É exatamente o que eu coloquei aqui, em que pese todos os questionamentos, mas aqui tomando aqui como base para prosseguir, quando Deus disse para Moisés, eu riscarei aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro, né? E aí depois você vai lá para o Apocalipse, você vai observar que lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus disse, aquele que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do meu livro, tá? Então aqui, quando nós observamos todo esse contexto, vamos, por exemplo, para o texto, para o livro de Romanos, onde Paulo trata de um assunto importantíssimo quando ele fala em relação aos judeus e aos cristãos. Ele diz que os judeus, eles foram cortados, tá?
E ele, inclusive, diz para os cristãos, se Deus cortou vamos dizer aqui, a árvore verdadeira, ele não cortará também aquela que foi enxertada? Então, ele deixa bem claro aqui que o cristão, tá, ele corre o risco, se ele não tomar os cuidados devidos, determinados pela palavra do Senhor, para perseverar conforme a Escritura Sagrada, para preservar a sua salvação. É um outro ponto que Paulo vai falar também, sobre o desenvolver a salvação. Diz uma outra tradução, operai com temor e tremor a salvação. E tudo isso nos dá a ideia de que o cristão, ele corre o risco, se ele não perseverar à luz da palavra do Senhor, de perder a salvação. E aí, pastor? Eu discordo quando o pastor Edmar, com todo respeito, diz que pode ser cortado, porque Jesus diz que a árvore que dá fruto e o fruto permanece, ela não será cortada. Mas e se o fruto não permanecer, pastor? Eu não trabalho com essa hipótese pela seguinte forma, porque eu não trabalho com minhas forças. O que cabe a mim é cumprir os 2 ides de Jesus. O ide dar frutos e o que o seu fruto permaneça, e o ide pregar o evangelho. Essa é a minha função. A função do Espírito Santo é me convencer do meu pecado, é me dar forças, é me lembrar da palavra. Então, cabe o Espírito Santo tem a função dele, eu tenho a minha. Eu vou cumprir a minha função e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai cumprir. Conforme o irmão tá dizendo, me dá a impressão, salvo engano meu, salvo o melhor juízo, que o pastor está defendendo que o homem não tem arbítrio. O homem salvo não tem livre-arbítrio de escolher apostatar da fé, por exemplo. 1 Timóteo 4:1 fala, se você só pode apostatar de um lugar, a palavra se você está nele. Se você está nele. E aí, pastor, como é que fica isso? Pastor esse trecho, essa palavra da apostasia é abandono de, né? Abandono de fé. Eu creio e tenho... posso citar exemplos aqui. Vou te dar. Que a verdadeira fé, ela não é abalada. E Paulo vai dar vários exemplos em Romanos 8. A verdadeira fé, ela não é abalada. O crente que tem verdadeira fé passa o que José passou. Foi humilhado, foi preso. Ele não abandona a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego fala assim: o Deus que eu sirvo vai me livrar dessa fornalha, ele pode me livrar. Mas ainda que ele não me livre, eu morrerei. Mas não vou negar o Deus que eu sirvo. Daniel foi jogado na cova dos leões e tem Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro e temente. Satanás fala assim, não, mas lógico, ele tem tudo, então pode tirar a saúde, pode tirar os filhos, ele não, a verdadeira fé, o verdadeiro crente que tem a sua confiança em Deus, a Bíblia diz, é Jesus quem diz, a sua casa não será abalada. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Ou aquele que bebe a água que Jesus dá tem sede. Mas você não acha que, assim, e aqui, pastor Edmar, que a questão parece um pouco fora do contexto, porque o próprio Paulo, autor de 3 epístolas, diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, pregando aos outros, eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Será que ele não considerava isso, pastor Edmar? O apóstolo Paulo... E aqui eu estou só dando umas apertadinhas, viu, irmão? Eu não estou dando minha opinião, não. Eu só quero responder esse daí também, tá? Depois. Pode ficar à vontade. Em alguns momentos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo preocupado com a sua própria salvação. Nesse contexto aí, pregando aos outros que eu não venha a ser reprovado, tá? Então, ou seja, o cuidado que ele tinha com a sua própria salvação. Em outro momento, ele diz... que ainda, né, não havia alcançado, ou seja, ele continuava na promessa. Ele escreve na carta a Tito, falando sobre a bem-aventurada esperança do grande e glorioso dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, ele está sempre incentivando os cristãos a serem perseverantes na sua caminhada, guardando a fé. E Judas, ele vai nos dizer da necessidade de batalhar pela fé, ou seja, conservar de fato a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o cristão, conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando Jesus diz isso, que o cristão deve perseverar até o fim, é porque ele corre o risco de tropeçar na caminhada se descuidar.
É claro que o Senhor cuida, o Senhor ajuda, o Senhor fortalece, o Espírito Santo encoraja, mas o crente precisa ser prudente e vigilante em toda a sua caminhada. Por quê? A salvação é, como eu já disse, é um presente de Deus. Está aí à sua disposição. Agora você vai tomar posse desse presente, você vai manter, você vai guardar. É o que Jesus vai nos dizer também lá no Apocalipse, né? Guarda o que tens. Tá? Então, ou seja, há aí todo um conjunto de orientações para que o crente permaneça fiel, esperando realmente o dia da consumação da salvação. Pastor Edmar, assim, como eu interpelei o pastor Henrique, vou interpelar o senhor também. Pastor Henrique, eu interpelei, vou interpelar o senhor também. O seguinte, o pastor Henrique deu alguns exemplos que, segundo ele, na visão dele, na leitura, ele, conforme diz o pastor Herodes, ao meu sentir, né? Pessoas que não caíram da fé. Existem textos bíblicos de pessoas que caíram da fé ou dessa possibilidade? Nós vamos encontrar... Falando no microfone, pastor. Nós vamos encontrar E aí o senhor volta com o próprio apóstolo Paulo falando de pessoas, de alguns dos seus companheiros de ministério, tá? Que abandonaram a fé. Estiveram ali cooperando. O apóstolo João também vai falar a respeito do assunto, tá? De companheiros que abandonaram a fé, que negaram a fé. Então, ou seja, mesmo tendo tido essa experiência, né, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, essa experiência, experimentaram, viveram, inclusive a promessa do futuro, foram até... experimentaram a presença do Espírito Santo e abandonaram o caminho, tá? Então não resta dúvida realmente que estes negaram a fé, e ao negar a fé não existe um outro caminho, como diz o autor aqui da carta aos Hebreus, porque negando não existe a possibilidade de um outro sacrifício, de uma outra alternativa, o único é Cristo. Se ele voltar, Deus ainda tem misericórdia se de fato se arrepender. Se não voltar, não resta mais realmente nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo. Maravilha. Meus irmãos, e qual é a sua opinião? Manda a sua opinião aí no WhatsApp, no 11 984 84 9988. Se tiver opinião, viu, o Rafa, você me avisa, eu estou caminhando aqui para o intervalo, 11 984 9988. É possível, o salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Entra na enquete no Instagram, lá na Rádio Musical. Voltando aqui ao pastor Henrique. E aí, pastor Henrique, o senhor queria comentar o texto de 1 Coríntios 9, 27. Sobre Paulo falar sobre ser reprovado, né? Na verdade, Paulo vai usar alguns versículos, se eu não me engano, em 2 Coríntios 10, não lembro se é o 10 ou 11, em que ele vai defender o apostolado dele, né? Eu queria... Mas o que tem a ver, só para eu entender? Porque ele não está defendendo a salvação dele, ele está defendendo o apostolado dele. As pessoas o criticavam pelo que ele já tinha feito. O que a gente vê... Eu acho que... Desculpa, viu, pastor? Pode falar. E aqui, eu respeitosamente... Mas parece que o texto de 9:27 não tem a ver com isso. Não, estou falando de 2 Coríntios 10. Então, mas aí o senhor está passando um texto inteiro. Nós estamos citando 1 Coríntios 9:27 que o senhor queria comentar. Eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros não venha ser desqualificado. Não parece estar falando do ministério. Mas desqualificado é a salvação? Olha o contexto. Vamos lá. Para mim, o desqualificado é o ministério. Mas eu queria sair um pouquinho da soteriologia, se os senhores me permitirem. Fica à vontade. E para a gente passar um pouquinho para a escatologia. Em Apocalipse 14... Desde que fique no tema, óbvio, né? Não, vai ficar no tema, com certeza. Em Apocalipse 14, vai falar sobre o selo da besta, ou a marca da besta. E com certeza todos nós aqui já pregamos sobre isso. E se os senhores concordarem, como o texto diz, aquele que recebe a marca da besta ou o sinal da besta, para esse não existe mais salvação. A gente prega que o selo da besta é tão forte que ele ele impossibilita a pessoa de ter salvação. E todo mundo aceita, porque realmente é bíblico. Mas em Efésios, o apóstolo Paulo vai escrever um versículo que eu gosto muito desse versículo e gostaria de citar para os irmãos aqui. A gente prega sobre
o selo da besta, no qual quem recebeu o selo da besta não tem mais salvação. Mas quando a gente vai para o selo do Espírito, a gente fala assim, não, esse que recebeu o selo do Espírito pode perder a salvação. Em Efésios 1, 13 e 14 diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Em Efésios 4 ele diz, 4:30, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pra gente não há problema nenhum em falar que o selo da besta é tão forte que quem recebe o selo não tem mais salvação. Mas quando a gente vai pro selo do Espírito, a gente fala, não, esse aí não é tão forte assim. Mas aí ninguém diz isso, né, pastor? A questão não diz, mas deixa eu entender, né? Na verdade, a palavra lá é marca da besta. E a marca, ela tem a conotação... Bom, eu não tô no debate. Mas só... O pastor Cruvinel tinha que sentar ali, ó. Os dois juntos. Mas é só ler. Só pra a gente entrar no break, eu quero só fazer a leitura. Mas vamos discorrer o selo do Espírito. Voltamos depois do break, mas só um minutinho, só pra ficar claro pro ouvinte. 1 Coríntios 9, 22, que é o contexto imediato, diz assim, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, o texto está falando de salvação, não de ministério. E a Bíblia Shed, que inclusive é uma Bíblia com uma visão reformada, entende que o versículo 27 está falando de salvação. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você gosta dos debates da Rádio Musical? Você gosta de aprender? Por onde eu ando, meus amigos? As pessoas dizem que gostam de nos ouvir o pastor César Cavalcante, me ouvir os nossos convidados, porque a instrução ajuda. A Bíblia diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E aí, quando você cresce na graça, você vai usar isso para quê? A maioria dos irmãos vai dizer, mas eu vou pregar, pastor. Eu vou falar de Cristo, que é a questão da teologia prática. A homilética, que é a arte da pregação, está na teologia prática. É o ápice da hermenêutica, por exemplo, do conhecimento da teologia sistemática, você pregar a palavra de forma que todo mundo possa entender. Então eu quero propor a você, a Faculdade Teológica Bethesda vem agora propondo a você a curso Escola de Pregadores. Escola de Pregadores. Aqui, olha, esse curso é uma nova iniciativa e vai proporcionar aos vocacionados a capacitação necessária para pregar o Evangelho de forma segura, profunda e bíblica. É óbvio, não é, irmãos, que tem muitos irmãos aprendem o que é introdução, peroração, corpo, etc. Muita gente fala sobre o sermão expositivo e muitos pregadores têm muita habilidade com isso, mas, como disse o pastor César ontem, um pastor da igreja sabe a importância de um sermão temático. O que é que você vai aprender nesse curso? Você vai entender o chamado para pregar.
como preparar qualquer tipo de pregação, aplicativos que podem ajudar na pregação, técnicas para preparar um sermão de forma fácil. Você sabe o que é o sermão 4x4? Você sabe o que é isso? Vai aprender. O que é um esboço, ética no púlpito, hermenêutica e homilética na pregação e muito mais. Tem muita gente que sobe ao púlpito para contar historinhas. Eu disse esses dias, meus queridos irmãos, esses dias não, disse domingo pregando o evangelho na Vila Maria, eu disse que a pregação é como alguém que faz um portão numa serralheria. Você corta no tamanho certo o ferro, mas se você não colocar solda, você não tem um portão, você tem um monte de ferro cortado. Qual é a solda da pregação? São os textos bíblicos corretamente interpretados, uma solda bem feita, tá? Então você pode agora aprender tudo isso aqui e muito mais. Sabe com quanto é o valor desse curso? R$ 997, mas agora está com 60% de desconto, de R$ 997 por R$ 399 em 3 vezes sem juros. 3 de R$ 133. O Rafa, que está aqui na técnica, esses R$ 133, ele come de pizza em uma semana. Se você colocar... Eu fui abastecer meu carro, eu procuro uns postos com preço mais em conta, e meu carro é econômico. Eu encho o tanque com um pouco mais do que esse valor, vou até o litoral e volto, já era, não é? Vou até cidade lá, para lá de Hortolândia e volto e ando mais um pouquinho, já era. Quer dizer, uma semana, menos de uma semana, acabou. Agora, se você investir R$ 133 por mês, aliás, por mês não, em 3 vezes só, 3 de R$ 133, isso vai dar fruto para a vida eterna. Você vai pregar a palavra. Pastor, como eu faço para participar da escola de pregadores? Manda agora seu nome e a palavra pregadores, seu nome e a palavra pregadores para 11 9 90 07 6844. Tem gente para te atender agora. Então manda 11 990 07 6844. R$ 133, irmãos, 3 pizzas. Se você comer uma pizza por semana, quer dizer... Pizza barata. Tá barata, né? Pizza barata. Então, você come a pizza barata, baratinha. E aí você vai estar com fome de novo. Aqui não, aqui você vai investir na tua vida. Um material excepcional para você. Esse negócio do sermão 4x4 é muito interessante, nós já falamos aqui, não é? Como você prender a atenção do seu ouvinte, das pessoas para quem você está pregando. Então, olha, manda agora seu nome, pregadores para 11 9 90 07 6844. 11 9 90 07 6844. Manda agora, 11 9 90 07 6844. Vem para a Escola de Pregadores. Deus abençoe. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. O que é que você está achando desse debate?
manda uma mensagem de WhatsApp. Tem aí? O pessoal tá ligado aí? 11 984849988. O crente, o salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Mas você manda uma mensagem de WhatsApp, manda sua mensagem para cá. Esse tema é recorrente aqui, né? Nós temos aí a nossa enquete que está no Instagram. Deixa eu só lembrar vocês, hoje estarei no YouTube, daqui a pouco vou colocar no meu Instagram uma entrevista que eu vou dar no canal de um amigo, o pastor Marcos, hoje às 10h10. Então, depois você entra no meu Instagram e vê essa postagem, @pastor Roberto Cruvinel, @pastor Roberto Cruvinel, tá bom? E amanhã, quarta-feira, às 16 horas, o meu programa entra no ar de novo aqui, o programa Mais Unidade Cristã, e eu vou trazer um coral aqui, viu, o meu filho? Vou trazer um coral aqui dentro do estúdio. E o negócio vai ser bonito. Você pode acreditar que vai ser uma bênção. Mas e aí? Bom, pastor Edmar, vamos lá. E aí? O senhor mudou de ideia? O salvo, uma vez salvo, pode perder a salvação? Eu continuo firmado na palavra, nesse quesito de que o salvo, ele precisa preservar a salvação. Apocalipse 3, e o versículo 5, diz: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, ou seja, aqui esta mensagem do Senhor Jesus Cristo ali para a igreja nos dias primitivos, ali quando o Senhor manda João escrever, tá, é de fato um alerta para os salvos. Eles deveriam persistir, ainda que diante de tantas dificuldades, de tantos obstáculos e tantas perseguições, mas eles deveriam persistir realmente. Por isso Jesus, o que vencer? Ou seja, ele já estava ali, digamos, no rol dos a serem aprovados. Para tanto, eles não poderiam desistir da caminhada, mas persistir, vencer as heresias. Tudo que viesse combater a confiança da salvação em Cristo, eles deveriam superar para poder, no futuro... Mas isso parece que os dois pastores concordam. Sim. Que o resultado da salvação é a santidade. Santidade, perseverança. Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12 e 14 já foi citado. Mas a questão é assim, não fica muito claro, às vezes, para mim, pastor Henrique, irmãos, e pastor Edmar, o texto bíblico que diz que um salvo não perde a salvação se ele viver no pecado, por exemplo. Se ele, por exemplo, ele está salvo, o apóstata, que eu já citei aqui, primeira de Paulo a Timóteo 4:1, ele cai da fé. Se ele caiu da fé, ele não é mais salvo. Continua, pastor Edmar, depois pastor Henrique. Eu quero, inclusive, nesse contexto, pastor Cruvinel, fazer menção aqui de alguns textos, inclusive do próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando para a igreja. Ele está falando para um grupo de pessoas que ele as tinha como salvos. Mas então ele vai apresentando aqui algumas situações de certa forma, de reprovação ao comportamento daquele povo. Tá? Nós vamos encontrar este relato tanto na carta aos Coríntios, né, ali no capítulo 6, como também em Gálatas 5. O apóstolo Paulo faz uma descrição aqui realmente assim, muito interessante e até profunda, né, quando ele fala aqui dos que vão realmente ficar de fora, os que não vão entrar no reino de Deus. Qual é o texto? Tá? O texto, por exemplo, Gálatas 5, né, quando trata ali das obras da carne, né, Gálatas 5, ali nós vamos encontrar esta menção. E depois nós vamos também para o outro texto aqui, de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, que vai destacar exatamente aí, quando ele vai falar sobre os afeminados, os adultos, etc. Então mas esse aí não dá a impressão que o camarada nunca nem foi salvo? Mas ele diz, inclusive, aqui no texto, que outra hora, só conferindo então vamos ver o texto, né, como é que o apóstolo Paulo descreve esta situação aqui, tá? Cadê o... Enquanto você vai procurando, só para entender, meus irmãos, porque às vezes a gente cita o texto e não lê o texto. Você tem que ler o texto para você entender, para fazer o link correto. Vamos lá. Exato, viu?
Cadê o meu texto aqui? É o 1 Coríntios? Capítulo 6. Vai pegar aqui a Bíblia. Cadê aqui a... Enquanto você orar, já vou passar a palavra aqui então para o pastor Henrique. Sim, por favor. Vai lá, eu acho que eu peguei o texto aqui. Achei sim. Então, veja bem, o texto aqui, o que Paulo está dizendo aqui, tá? A respeito do assunto. Não sabeis vós, ele vai descrevendo aqui, ele está falando para um grupo de pessoas que teoricamente seriam salvas, né? Você não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí ele vai dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E aí ele vai dizer aqui qual é a condição para conservar a salvação. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Entendeu, agora entendeu. Então, ou seja, veja que o apóstolo Paulo está falando para um grupo de pessoas que já conheciam o evangelho, que estavam na igreja, mas que tinham comportamentos que não agradavam ao Senhor. E aí, então ele traz aqui, né, a citação das atitudes e diz que vocês foram assim, né? Ou seja, agora vocês não podem continuar assim, porque senão não vão herdar o reino de Deus. E depois o outro texto que eu falei de Gálatas 5, 19 a 21. E eu falo depois sobre um outro texto que eu quero mencionar, que esse realmente é bem interessante também. Tá bom. Pastor Henrique, e aí? Bom, existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. É claro que se a pessoa viver nas obras da carne, obviamente, esse é o sinal que a pessoa não é filho de Deus. Eu vou citar só o Provérbios 22:6, que diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Tá? Romanos 8 e 1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em João 8,34 diz assim, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato vocês são livres. Eu entendo com o texto aqui, que o texto é muito claro, né? Se o filho vos libertar, de fato vocês são livres, são filhos de Deus, e o filho permanece na família para sempre. Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pastor Henrique, eu não quero apertar o senhor, mas já apertando. Deixa eu só finalizar, senão eu perco a linha de raciocínio. O senhor pode apertar à vontade. Obrigado. À vontade. Gálatas 5:16 diz assim, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele vai dizer assim, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isso que eu defendo, que o salvo, ele vive pelo Espírito. Se ele vive pelo Espírito, o texto está dizendo que de modo nenhum ele satisfaz as vontades da carne. E se de modo nenhum ele satisfaz a vontade da carne, como essa pessoa pode ser condenada? Só para apertar, que agora já está quase chegando no final, mas o senhor disse, sois verdadeiramente livres, mas a Bíblia também fala da porca lavada que volta ao espojador de lama. Não a porca. Não a porca suja, mas lavada. Ao cão que volta ao próprio vômito. Mas cão, continua sendo cão, continua sendo porca. Mas fazendo uma analogia. O filho é filho e pertence à família para sempre. O senhor quer ver? Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura. Quer dizer, me dá a impressão, pastor, que o negócio que a pessoa pode rejeitar. Isso, o texto começa,
né? O condicional, você Isso. era e não é mais, e aí? E aí eu quero exatamente aqui citar o contexto, pastor Cruvinel, que o irmão já fez menção aqui, que diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Maravilha. Meus queridos, nós estamos chegando ao final, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um dos senhores, tá bom? 1 minuto e meio, tá bom? Observem lá, ó. Observem lá. Quem começa? Então, começamos contigo, né? Então, contigo mesmo que nós vamos começar. Tá bom. Pastor Edmar, vai lá. 1 minuto e meio. O senhor tem 1 minuto e meio, já dá suas redes sociais, tudo. Diante do exposto aqui, de forma bem resumida, a sugestão que eu deixo para os nossos ouvintes é ouvir as palavras de Jesus: vigiai, olhai, orai e vigiai. Por quê? Não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A necessidade dessa vigilância, a necessidade da perseverança, como Jesus menciona por mais de uma vez, quando ele chama os discípulos, ele os comissiona e diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá na frente, no sermão, ali de Mateus 24, ele repete a mesma frase: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, seja perseverante na sua caminhada com Jesus. Se você já creu, já confessou, não negue a fé, mas persista em fazer a vontade do Senhor até que ele venha. E finalizando aqui, eu só quero aqui fazer menção. Primeiro, fazer menção aqui, tem um curso que está na plataforma aí do Crescendo na Fé. Sim. É o curso Direito e Administração de Igreja. Se você ainda não conhece, vai lá, acesse lá e você vai conhecer o curso Direito e Administração de Igreja. Ó, tem vários livros do pastor aqui também, olha. O Espírito Santo e a Igreja, Justificados pela Fé. Isso eu quero ler. Segredo do Amor, Uma Ordem de Jesus. Bom, faz o seguinte, entra aqui agora, ó, tá ali ó, o Instagram, @doutor.edmarribeiro, e fala com ele no direct, né, pastor? Sim. @doutor, dr.d de Deus, R de restauração, Edmar Ribeiro, tá bom? Isso tá bom? mesmo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Meu querido irmão, pastor Henrique, o senhor tem 1 minuto e meio. Quero aproveitar esses 1 minuto e meio. Primeiramente, eu não estou defendendo aqui que o salvo não é aquele que não persevera. É óbvio que o salvo é aquele que persevera. É aquele que o santo se santifica mais ainda. O santo é imitador de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo. Então, eu quero deixar claro isso aqui. Romanos 8:33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E finalizar com o último versículo, João 17:24. Isso aqui é uma oração de Jesus ao Pai. Pai, quero que os que me destes, ou seja, Deus deu as ovelhas para o pastor. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Por isso que eu defendo que o salvo é salvo para sempre, porque ele busca a santificação até o último dia da sua vida. Deixar minha rede social, Maestro Henrique Oliveira. Mas eu queria deixar uma outra rede hoje para que os irmãos conheçam. Nós temos um projeto infantil que é Os Oliveirinhas. Você procura aí no YouTube, é um desenho infantil só com hinos cristocêntricos que exaltam a glória de Deus, hinos bíblicos que você pode mostrar para os seus filhos, que eles podem assistir. Os Oliveirinhas. Assiste lá, é uma animação abençoada. Maravilha, gente. Olha, vamos ver como é que ficou a enquete. Amanhã nós temos aqui o debate, nós vou receber o bispo G. Tenuta e o reverendo Sérgio Ribeiro. Vamos falar sobre cair no espírito. É bíblico cair no espírito.
não é? Eu vou estar aqui. Vem comigo, vai ser uma grande bênção. Se Jesus não voltar, porque eu sou até amanhã, porque eu sou pré-tribulacionista, tá bom? Agora, como é que ficou a enquete? Vamos ver. 73%. Ganhei 2%. Aumentou um pouquinho, mas você ganhou 4%. 4%, verdade. 73% diz que o salvo pode perder a salvação e 27% diz que não. Agora, observa bem, pessoal, me ouça aqui agora. Eu quero pedir a você que você me siga no meu Instagram, @pastorRobertoCruvinel. Gente, tá chegando aqui o final, já estamos no final do ano, uma semana uma semana aqui de festas, e eu vou fazer uma promoção imperdível. Curso avançado de teologia, 47 matérias. 47 matérias, curso avançado de teologia, de R$ 2.200 reais por R$ 1.600. Divide em 3 sem juros. Se for pago no Pix, ainda dou mais um desconto. 47 matérias, uma monografia, curso reconhecido por 2 convenções de Assembleia de Deus. Curso médio em teologia, também vai ter uma promoção. O curso de grego bíblico e de escatologia bíblica mais Espírito Santo, uma grande promoção. Mas isso agora, só para essa semana. teologiacursos.com.br para o curso de grego bíblico e o de escatologia mais o curso de pneumatologia. Agora o curso avançado de 2.200, 2.200 por R$ 1.600 em 3 sem juros e ainda mais um desconto se for feito no Pix. Só aqui, manda uma mensagem agora para 11 96766 5787, de novo, 11 96766 5787 com a palavra curso e o seu nome. 11 96766 5787. Me segue aí no Instagram, agora às 14 horas estarei aqui no Bom e Velho, Crescendo na Fé. Obrigado aos convidados, Jesus abençoe, fiquem com Cristo, a paz do Senhor. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã.